Conhecendo um pouco das configurações da tela da Bank. Clico na engrenagem, eu tenho as opções aqui. Se eu tiver o sistema operacional Windows, é a minha primeira opção, a segunda é Android, então todas as entradas que eu tenho aqui configuradas. O InstaShare é a configuração que eu tenho para poder acessar um dispositivo móvel ou um dispositivo Windows ou Mac, acessar essa tela aqui. Bom, para isso eu posso clicar em baixar aplicativo. Dependendo da loja que eu estou usando, eu acesso ele ou acesso pelo URL que aqui está disponível. Em próximo, ele me dá qual o nome da minha rede que eu tenho e qual é a senha configurada. Faço a conexão dela e tenho acesso. Se eu estiver usando o Miracast, se for um Chromecast, o mesmo procedimento eu localizo e faço as configurações. StarShare, também instalo o aplicativo, dou um próximo e conecto também nesta ferramenta aqui. Em configurações, continuando, eu tenho a opção geral, onde eu posso fazer algumas alterações de áudio e tenho mais possibilidades aqui. E depois, se eu tiver cometido algum erro, quero restaurar o padrão de fábrica, eu venho aqui e restauro ele com o padrão também. Em áudio, né, como eu tinha deixado mudo, agora eu consigo ajustar agudos ou venho aqui, peço para restaurar, recomponho os padrões aqui. O mesmo se aplica quando eu tiver questão de imagem, qual é o tipo que eu quero configurar, também reconfiguro os padrões de fábrica, eu posso habilitar, desabilitar, mas eu tenho um outro tipo visual da minha tela. Em redes, eu tenho como configurar a rede minha cabeada, tenho como configurar a minha rede Wi-Fi, o hotspot WAN, e eu tenho como localizar as minhas impressoras, seja pelo índice print, venho aqui, adiciono uma impressora, ela me traz todas as impressoras conectadas próximas a mim e ela vai me rastrear todas as impressoras, se for o caso. Eu posso procurar pelo Wi-Fi ou posso inserir manualmente uma impressora. O mesmo se aplica para scanner, posso localizar todos os scanners, no meu caso eu não tenho nenhum configurado. O mesmo para Bluetooth, se eu fosse localizar as impressoras Bluetooth. Ativo. O Windows, os documentos compartilhados, posso também navegar pelos e ele vai me dar se eu tiver o acesso aqui. Como eu não tenho acesso, não me liberou. Impressoras USB, impressoras conectadas pelo Wi-Fi Direct, impressoras do cloud, impressoras remotas. Eu tenho também dentro do meu quadro de configurações serviço de impressão pré-definido. Mesmo cenário, adiciono uma impressora e posso localizar uma impressora pelo endereço IP dela, informa qual que é o IP deste momento que eu estou com a minha impressora. Ela vai localizar se tem alguma impressora nesse endereço IP. Tendo a impressora, ele me cria o link com ela. No caso, eu não tenho. Wi-Fi Direct, se eu tiver alguma impressora com esse dispositivo habilitado, a mesma situação. Ele me carrega as impressoras com Wi-Fi Direct. Voltando,
Em dispositivo, me trouxe todas as configurações, desde mostrador da tela, modo suspensão, posso deixar ativado ou não, modo de autodesligamento sem nenhuma ação, e posso deixar também o autodesligamento, depende do cenário que eu estou trabalhando, deixo com essa opção desligada. Modo de economia de energia, resolução da saída do meu HDMI, saída HDMI habilitada ou desabilitada. Personalizar. Eu posso nesse ponto aqui definir alguns nomes, por exemplo, HDMI 1, 2 ou 3. Eu posso colocar notebook 1, notebook 2, notebook 3, ou nome, notebook do LC, notebook do Cloud, notebook da Fernanda. Basta, né, no caso, eu clico em cima dele e defino qual o nome que eu estou usando. Os aplicativos aqui instalados são todos aplicativos, como é um ambiente de uso que para ambiente Android eu posso desativar, forçar a parada, verificar como que está o consumível dele. Aproveitando também, quando eu for personalizar, eu tenho uma opção aqui de eu colocar o nome e na hora que eu for escrever, se ficar o teclado na frente, eu clico nessas bolinhas que estão aqui, junto do que tem o círculo com as setas, e movimento o meu teclado para a posição que eu senti mais confortável de trabalhar com ele. Os armazenamentos, né? E é muito importante no armazenamento eu verificar quando eu tiver pendrive, sempre clicar aqui para fazer a remoção do pendrive. Caso contrário, eu posso danificar ou a porta USB ou queimar o meu pendrive. Se eu tiver mais contas para adicionar, ou mais usuários que terão acesso à tela, eu queira fazer algo restrito para cada usuário, eu adiciono as contas e trabalho com várias contas aqui. No caso, seleciono as contas que eu quero e vou adicionando todas as contas que forem necessárias. Configurações avançadas são os bloqueios que eu posso colocar. Bloquear teclado, o IV, um bloqueio de toque e assim por diante. Microfone, se eu tiver habilitado, ele aparece os opcionais aqui instalados, assim como a câmera. Em sistemas, configuração de data e hora, idioma de entrada, assim como eu tenho quais são os teclados que eu estou trabalhando também. Se eu for colocar um outro tipo de teclado, eu venho e faço a inserção do tipo de teclado que eu estou trabalhando naquele momento. Restabelecer, ligar e desligar, quais são os padrões, quais são as configurações, e posso também definir que ela pegue, inicie determinado horário e também ela desligue determinado horário. Então, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, ela vai iniciar todo dia às 8 horas e desligar todo dia às 18 horas. Então depende da configuração, 17 horas, por exemplo, depende do cenário, eu posso deixar ela nessa configuração. Caso seja uma tela que eu fique transitando com ela cada sala e sala, setor e setor, não é necessário fazer esse tipo de configuração. Ferramenta flutuante eu deixo sempre ativado. Os certificados que aqui estão habilitados, estão todos eles, se eu quiser fazer alguma anotação para algum fim de auditoria. Colonar USB, importar e exportar os dados, restabelecer todos os padrões e, por último, a questão de atualização do sistema, informações de gás e assim por diante. Informação do sistema é muito importante eu sempre manter a tela atualizada. Eu verifico se existe atualização. No meu caso, ela já trouxe, né, a versão, existe um dispositivo. Se eu quiser instalar, eu vou clicar em instalar. Caso contrário, eu cancelo e programo mais tarde para atualizar essa função. Continuando na tela, se eu clicar na engrenagem e selecionar o sistema operacional Windows, ela vai me carregar uma interface. Nessa interface com o ambiente Windows,
ela vai me carregar todas as informações necessárias.